Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coach. Nesse fala Jogo Lassuchenski, que é o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para esta semana de 5 de agosto a 9 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidores Todos. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Nesta segunda-feira, feriado no Canadá, temos aqui às 5h30 da manhã PMI de serviços, notícia de alto impacto para a Inglaterra, volatilidade para a libra esterlina e o índice FTSE, vendas no varejo na zona do euro, às 11 da manhã índice não industrial para os Estados Unidos e discurso do membro da FONC, o Sr. Fischer, às 12h45 na sessão asiática, balança comercial australiana, índice de preços trimestral às 22h30 na Austrália. Já na terça-feira, 1h30 da manhã, taxas de juros na Austrália, produção industrial italiana às 5 da manhã, índice de produção manufatureira anual na Inglaterra, produção de manufaturados mensal na Inglaterra, produção industrial mensal e anual, várias notícias aí para a Inglaterra, semanal e mensal. Temos às 7 da manhã pedidos de fábricas na Alemanha, balança comercial canadense, exportações, balança comercial americana às 9h30, e às 19h45 índice de custo de mão de obra na Nova Zelândia, postos de trabalho e taxa de desemprego também naquele país. Já na quarta-feira temos aqui algumas notícias de médio impacto na Suíça, CPI mensal, IPC na Suíça, produção industrial alemão, IPC anual no Brasil às 9 da manhã, licenças para construção no Canadá, leilão das notas de tesouros de 10 anos nos Estados Unidos. Na Austrália, novos postos de trabalho e taxa de desemprego às 22h30. Já na quinta-feira, temos aqui uma sessão americana bastante movimentada, como sempre. Às 9h30 da manhã, solicitação inicial de desempregados. Temos também pedidos contínuos de desemprego. E na sessão asiática, CPI chinesa semanal, mensal e IPP também da China anual. Na sexta-feira, temos aqui algumas notícias de médio impacto, principalmente na sessão Americanas 9h15, construção no Canadá, postos de trabalho e taxa de desemprego também naquele país. Seriam estas as principais notícias para esta semana. Seguimos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começando aqui com o Standard & Poor's, o SP500, que segue aí com a tendência totalmente altista, executando a formação em P no semanal. E veremos se terá forças aí para visitar os 1.725 pontos. De fato não temos muita referência, pois são níveis históricos. Não temos referência, na verdade, para o SP500. Vemos que no semanal, ainda que seja uma formação em P, o movimento está esticado. 1, 2, 3, 4, 5. É a sexta semana de alta. Seria bastante interessante uma correção para a formação de um pivô de alta no diário. Movimento esticado sobre comprado. Não me atreveria a ser comprador nesses níveis para esse Standard & Poor's, ainda que possa seguir repicando, porém está muito esticado e poderia formar um teto a qualquer instante. Já o Nasdaq vemos segue com muita força no semanal, aí está muito próximo de chegar aos 3.167 pontos, que é a resistência mensal de 1999, é o único índice americano que temos referência no diário. Vejam como temos um rally, já 1, 2, 3, 4 velas, 4 sessões totalmente altistas, euforia total nestes índices americanos. Também não entraria comprado neste momento, neste Nasdaq, tendência sobre comprada madura, totalmente esticado, poderia formar um teto em qualquer momento. Vamos esperar alguma correção, quem sabe uma formação em pivô no semanal, um pivôzinho no diário, pelo menos para uma eventual compra neste Nasdaq. Já o Dow Jones vemos que está um pouco mais atrasadinho em relação aos dois. Vemos que no semanal está conseguindo fazer a ruptura, executando essa formação em P. Também não temos referência. A seguinte referência seriam os 15.600 pontos, que está muito próximo, e logo os 15.700 pontos seriam a seguinte referência para este Dow Jones no semanal. No diário vejam que está um pouco mais lento em relação ao Nasdaq, deixando o caudas, o tal do martelo, porém segue bastante lateral aqui, velas pequenas, o volume é um pouco mais baixo. Acredito que virão correções nas próximas sessões para os índices americanos. Ou não, né? Tudo dependerá dos fundamentais. Vamos aqui com o DAX 30, o índice alemão,
Vemos que no semanal a possível P Formation teria espaço em caso de que rompa aqui esse topinho, aqui está respeitou aqui. Se romper aí sim os 8.572, topo anterior, a máxima do ano seria a seguinte resistência no semanal. No diário, deixando aí uma cauda, poderia ser inclusive para uma formação em P e vir a visitar os 8.487 pontos, este DAX 30. Já em Paris, o K40, a mesma situação, porém está testando resistência no semanal. Se romper esses níveis, poderá visitar os 4.171, topo anterior, porém tem que fechar acima. E estamos com o movimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas já totalmente esticado. Uma correção seria completamente normal, inclusive para uma formação em um pivôzinho de alta no diário seria bastante interessante. Neste K40 poderia fazer a P Formation, sim, porém também poderia fazer uma correção, porque estamos em uma resistência semanal. Muito bem, seguimos com o FTSE, o índice de Londres. Este é um dos índices que mais me chama atenção para uma operação compradora, possível P Formation no semanal, ainda que fechou abaixo da resistência, tem espaço até os 6.726 pontos. Já no diário, vemos que deixou uma cauda longa, poderia ser uma P Formation acima aqui dos 6.667, poderíamos ser compradores desse FTSE, objetivo 6.777 no diário. Muito bem, seguimos, vamos com este índice australiano. Vejam só como conseguiu fazer a ruptura desta resistência no semanal, dos 5.035 aproximadamente. Agora tem espaço até os 5.150 pontos, o topo anterior nesse australiano. Já no diário, vejam como conseguiu fazer a ruptura, deixando caudas. Agora tem que romper esta resistência no diário. Aqui temos esse ponto de pivô aqui e aqui. Se fizer essa ruptura aí sim, talvez poderia visitar o topo anterior. O problema é que está bastante esticado já, muito esticado já no diário, muitas velas, completamente complicado operar esse índice australiano. Quem sabe um pivôzinho de alta no 4 horas para buscar algum tipo de operação a curto prazo. Ok, seguimos com o Eurostock 50. Este também bastante interessante no semanal, tem fluidez até os 2.850, topo anterior no semanal. No diário, vemos que deixou uma cauda, aí poderia executar a P Formation com ruptura, poderia ser interessante até o teto no diário, este Eurostock 50. Já no Japão, o índice Nikkei, vemos que tocou resistência no diário, no semanal não deixa de ser um mínimo maior, um pivôzinho, um fundo ascendente, poderia executar e testar os 15.000 pontos outra vez. Já no diário, vemos que deixou aí uma sombra bastante grande, tamanho metade da vela, e poderia fazer uma correção, quem sabe para um pivôzinho de alta no diário, inclusive voltar a testar os 14.500 pontos nesse índice Nikkei. De fato, o índice que mais me chama a atenção para esta semana é o FTSE. Vamos aí monitorear para uma eventual operação compradora. Ok, esse é o nosso informe semanal. Espero vocês no nosso canal, redes sociais, Twitter, @21tc_Brasil, no Facebook Investidores Idosos. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.